Gravity Falls é uma das séries mais bem-sucedidas já produzidas pelos canais da Disney, e não foi por acaso. À primeira vista, parece apenas mais um desenho divertido, cheio de piadas rápidas e criaturas estranhas, mas aos poucos, cada detalhe revela algo maior, até que a série se transforma em uma narrativa inteligente, complexa e incrivelmente bem amarrada. Hoje, nós vamos revisitar esse fenômeno, entender como ele foi construído e, principalmente, descobrir por que Gravity Falls continua tão marcante mesmo anos depois da série ter acabado. Nós vamos analisar pontos como premissa, enredo, personagens e o impacto comercial que a série teve. Então sente-se, relaxe, porque hoje nós vamos mergulhar na genialidade por trás de Gravity Falls. Sempre que falamos de uma narrativa, nós devemos começar pela premissa, que é a ideia central, o coração de uma história. Ela é importante porque é o que desperta a curiosidade, é o que faz as pessoas se interessarem em ler, ouvir ou assistir aquela obra. Toda premissa nasce de uma pergunta, geralmente do famoso e se? E se dois irmãos, passando suas férias de verão em uma cidadezinha do interior, começassem a descobrir os mistérios que rondam aquele lugar? E é aí que entram os irmãos Dipper e Mabel Pines. Dipper é curioso, observador e um pouco obcecado por desvendar mistérios. Ele representa aquele lado racional, sempre buscando respostas e tentando entender o que está acontecendo ao seu redor. Mabel, por outro lado, é espontânea, divertida e cheia de energia. Ela vive o momento, encara a vida com otimismo e não tem medo de se arriscar. Com a premissa definida e os personagens apresentados, a série começa a desenvolver suas histórias. Isso nos leva ao enredo, que é a forma como a história é contada. Ele é um conjunto de fatos em torno dos quais se desenvolvem todos os acontecimentos. Como Gravity Falls é uma série, sua narrativa segue um roteiro, e existem dois caminhos principais que a gente pode seguir a partir daí. O primeiro deles é um roteiro serializado, em que cada episódio é um passo rumo ao desfecho final. Um bom exemplo é Avatar: A Lenda de Aang, em que a série é dividida em arcos e cada episódio avança a cronologia geral da história. Outro exemplo são os animes, onde é comum que um episódio termine no meio de uma batalha e o próximo continue de onde o anterior parou. O outro caminho é o roteiro episódico, muito usado na maioria dos cartoons, em que cada episódio conta uma história completa, com começo, meio e fim. Mesmo assim, ao juntar todos eles, ainda é possível ter uma cronologia que nos conduz ao desfecho final. Gravity Falls utiliza os dois formatos de forma muito bem pensada, o que nos forma um roteiro serializado episódico, pois são a junção dos dois formatos citados anteriormente. A primeira temporada se destaca pelo equilíbrio entre episódios independentes e aqueles que avançam um arco maior da série. Desde o início, os irmãos Dipper e Mabel começam a descobrir pequenas pistas sobre os segredos da cidade, como diários misteriosos, criaturas estranhas e eventos aparentemente aleatórios. E cada detalhe, por mais simples que pareça, tem importância no desenrolar da história. Os episódios que avançam o arco principal não apenas desenvolvem os personagens, mas também introduzem enigmas que só serão completamente explicados mais tarde. É esse cuidado com os detalhes que cria uma sensação de continuidade. Ao mesmo tempo, os episódios independentes funcionam como pausas estratégicas. Eles exploram o humor, a excentricidade dos moradores de Gravity Falls e o crescimento pessoal dos protagonistas, sem perder de vista a narrativa principal. É essa combinação que torna a primeira temporada tão cativante, porque cada episódio contribui para a construção de um universo rico, cheio de mistérios e surpresas, mantendo o espectador curioso e envolvido no desenho. Na segunda temporada, os mistérios de Gravity Falls se aprofundam e começam a convergir para um grande arco central. Cada pista descoberta anteriormente ganha importância, e as consequências das escolhas dos personagens se tornam mais evidentes. Dipper e Mabel enfrentam desafios maiores, enquanto a cidade, com seus segredos e habitantes excêntricos, se revela ainda mais complexa. A série continua mantendo o equilíbrio entre episódios independentes e os que avançam o arco
arco principal, mas agora tudo claramente aponta para um desfecho cuidadosamente planejado. O final da série recompensa os espectadores atentos, tramas e enigmas se conectam, os protagonistas amadurecem e o universo de Gravity Falls se fecha de maneira coerente e satisfatória. Mas para entender completamente como a série constrói sua magia, não podemos olhar apenas para os eventos, precisamos olhar para os personagens. Para entender o coração de Gravity Falls, é impossível não falar sobre seus personagens. Eles são o que dão vida ao enredo, trazendo pontos de vista diferentes, movimentando a trama e ajudando Dipper e Mabel a amadurecer ao longo da história. Nós podemos dividi-los em 3 grupos: protagonistas, vilões e coadjuvantes. Protagonistas: os irmãos Pine são a alma da série. Dipper, com sua curiosidade e espírito investigativo, representa a busca por respostas e o olhar racional diante do desconhecido. Já Mabel traz a leveza, a criatividade e a capacidade de aproveitar o momento. É esse contraste que cria o equilíbrio perfeito entre razão e emoção, tornando-os complementares. E claro, não podemos esquecer do Stan. Cheio de segredos e dono da cabana do mistério, ele adiciona camadas à história. Ao mesmo tempo que é cômico e carismático, carrega um passado complexo que será crucial para o enredo. Vilões. Em Gravity Falls, os vilões não são apenas obstáculos, eles são peças fundamentais na construção do mistério e no amadurecimento dos protagonistas. Cada antagonista traz um desafio diferente, testando tanto as habilidades quanto os valores dos personagens, mas entre todos eles, um se destaca como a grande ameaça: Bill Cipher, uma entidade caótica que representa o imprevisível, o poder sem limites e o verdadeiro perigo de brincar com forças que vão além da compreensão humana. E por fim, nós temos os coadjuvantes, personagens que, à primeira vista, podem parecer apenas excêntricos ou cômicos, mas que ajudam a expandir o universo da série. Sus, Wendy, os moradores da cidade, todos eles acrescentam novas camadas ao mundo de Gravity Falls, mostrando que cada esquina da cidade esconde não só mistérios, mas também personalidades únicas. Esses personagens não só reforçam um clima divertido e estranho da série, como também servem de apoio e contraste para a jornada dos protagonistas. E esse conjunto é o que faz Gravity Falls ser tão memorável. Uma boa premissa, um enredo bem estruturado e personagens que, cada um à sua maneira, deixam sua marca na série. Além de uma boa história, Gravity Falls também deixa sua marca no lado comercial. A série foi um sucesso de audiência no Disney Channel e no Disney XD, conquistando tanto o público infantil quanto os adolescentes e até adultos. Esse alcance fez com que a produção se destacasse entre os desenhos da época, virando referência para novas animações que vieram depois. E claro, o sucesso não ficou só na TV. O desenho gerou uma enorme quantidade de produtos licenciados, livros, brinquedos, roupas e até jogos. Entre eles, talvez o mais marcante seja o lançamento dos diários em versão física, que fizeram muito sucesso entre os fãs e ajudaram a manter viva a experiência de mistério. A série também deixou um legado dentro da própria Disney. Ela mostrou que era possível criar uma animação com começo, meio e fim bem definidos, e ao mesmo tempo ser um sucesso de vendas e audiência. Esse equilíbrio entre qualidade artística e impacto comercial é uma das maiores provas da genialidade por trás de Gravity Falls. Não foi só uma série bem escrita, mas também um fenômeno cultural que se manteve presente mesmo depois da série ter acabado. No fim das contas, Gravity Falls não foi só mais um desenho divertido da Disney. Ele conseguiu unir uma premissa simples, mas extremamente eficaz, com um enredo inteligente, cheio de mistérios, humor e emoção. Seus personagens não eram apenas peças para mover a trama, mas sim indivíduos
indivíduos com carisma, conflitos e trajetórias próprias, capazes de conquistar diferentes tipos de público. E o impacto que a série deixou fora da tela, seja em produtos, livros ou até como inspiração para outras animações, mostrou que Gravity Falls também foi um sucesso comercial, sem perder sua identidade criativa. Esse equilíbrio entre profundidade narrativa, criatividade e apelo popular é o que torna a série tão especial. É por isso que, mesmo depois de anos de seu fim, ela continua sendo relembrada como uma das animações mais marcantes da televisão. O fato do desenho não se prolongar e acabar justamente quando a trama pediu seu desfecho também foi de extrema importância, pois essa história fechada com começo, meio e fim é o que faz o desenho se tornar uma obra atemporal, e talvez essa seja a verdadeira genialidade por trás de Gravity Falls: criar um universo que foi capaz de nos fazer rir, pensar, teorizar e até mesmo nos emocionar em alguns momentos. E nessa jornada cheia de mistérios e incertezas que é a vida, sempre que sentirmos saudades daquela cidadezinha do interior, nós iremos nos lembrar. Te vejo no próximo verão. Se você curtiu, não se esquece de deixar aquele like e de se inscrever no canal. Aqui eu sempre tento analisar as obras de forma geral, ou explorar alguns pontos de maneira mais aprofundada, às vezes até filosófica. Sinta-se à vontade para deixar sua opinião aí nos comentários, seja o momento de Gravity Falls que mais te marcou, ou até mesmo uma série que você gostaria que eu analisasse aqui no canal. Muito obrigado por assistir até aqui, e a gente se vê no meu próximo vídeo.